Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Olha a tia Paty aqui mais uma vez, onde a gente vai falar de quê hoje? Geografia, é isso mesmo. E hoje eu quero que você pegue seu livro, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai observar os melhores momentos aqui da aula de geografia, não é isso? A gente está falando sobre diversidade étnico-racial brasileira. Quando a gente iniciou esse estudo na sala de aula ainda, né? Nós estávamos falando a respeito da diversidade racial que existe no Brasil. E a gente conversou sobre diversos aspectos. Para início de conversa, a gente sabe que a população brasileira, ela iniciou-se pela mistura de vários povos. Claro, a parte, majoritária, a parte maior é composta pelos indígenas, portugueses e africanos, porque são a base da formação da nação brasileira. Mas não foi somente isso. Teve um momento na história onde vários países da Europa, da Ásia, do Oriente Médio também migraram para o nosso país devido aos conflitos, guerras, e tudo isso gerou uma grande miscigenação brasileira na parte racial. Então a gente vai observar isso aqui hoje, tá bom? A gente está aí na página 3 do nosso livro e nós já vamos seguir para essa página aqui, que é a nossa página 4. Uma coisa que eu acho muito interessante é que no Brasil a língua oficial ficou sendo o português por conta da colonização de Portugal, mas a gente também tem uma forte influência das línguas indígenas e africanas. Então, muitas coisas no nosso país a gente fala e a gente não sabe nem a origem das palavras, né? Muitos sotaques, muitas variações regionais, a gente pode observar aqui na integração do nosso país. Por exemplo, nessa imagem que a gente tem aqui, que a gente até discutiu na sala de aula, a gente tem a imagem do quê? Aqui na nossa terra a gente chama de macaxeira, não é isso? Ok, é a macaxeira. Lá na minha terra, de onde eu vim, que eu vim de São Paulo, lá é chamado de mandioca. Mas tem outros lugares no sul do Brasil, por exemplo, que é chamado de aipim. Sim, aipim. A mesma coisa a gente pode observar com a questão ali da bergamota, que para nós é a tangerina, e para mim, lá em São Paulo, era o quê? Era a mexerica. Então, a região, do país que fala diferente, ela tem uma influência, trazido principalmente pela questão das raízes linguísticas, Os sotaques também são muito variáveis por conta disso. Então, a gente percebe que a cultura do Brasil ela é muito, mas ela é muito diversa, E isso acontece principalmente por conta da nossa história, da nossa colonização, da mistura racial que a gente teve com outros povos vindos de outros lugares. Bom, o que mostra isso para nós é o texto aqui da página 5, Os sotaques do Brasil, por exemplo, eles estão relacionados à diversidade da população. Como o Brasil ele é muito grande, ele é um território assim imenso, são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, então a gente tem divisões, por causa do tamanho do território brasileiro. Então, um país tão grande quanto o nosso, ele vai ter uma maneira própria de se pronunciar, justamente por conta disso. Se você for observar o Rio Grande do Sul, por exemplo, o Rio Grande do Sul ele faz fronteira com países de língua espanhola, então o Rio Grande do Sul ele vai ter ali uma influência da língua espanhola no seu sotaque. E não somente isso, mas também muitos outros países, como a Alemanha, por exemplo, a Itália, tiveram seus imigrantes sendo recepcionados ali na região sul do Brasil, e isso também teve grande influência ali na sua formação linguística, no regionalismo, nos dialetos, mas não tem esse negócio no Brasil de um sotaque ser mais bonito do que o outro, de um dialeto ser mais importante do que o outro, porque para a identidade, para a história de um país, tudo isso se torna patrimônio cultural de um território. E é isso que a gente está vendo aqui na página 5. Tá bom? Então a cultura brasileira, que é demasiadamente variada, os sotaques, o dialeto, essa variação linguística
se torna patrimônio cultural brasileiro, tá bom? Aqui no Saiba Mais, a gente tem aqui então uma análise, né? Aqui diz que no planeta inteiro existem mais de 7 bilhões de pessoas, mas cada uma delas é um ser único, temperamentos diferentes, fisionomias diferentes, religiões, etnias, características físicas, enfim, são muitas diferenças, mas todos merecem ser respeitados, todos merecem ser reconhecidos como seres únicos, ok? Indo mais adiante aqui, na página 6, a gente vai ter então aqui, ó, uma especificação falando a respeito dos imigrantes, ok? Bom, aqui no Brasil, nós recebemos muitos imigrantes mesmo. Mas esses imigrantes foram chegando no Brasil e acabaram que se misturando à cultura brasileira, ok? Nem por isso o DNA, que é uma sigla, né, que a gente usa para ácido desoxirribonucleico, ó, que palavra difícil, né? Nem por isso o DNA, né, que coordena todas as questões de desenvolvimento e funcionamento dos seres vivos, nem por isso o nosso DNA deixou de ser especial. Então não é porque a gente tem muita miscigenação, muita mistura, muita variedade que deixamos de ser únicos. Ao contrário, é justamente isso que nos torna seres únicos, tá bom? Aqui agora a gente vai lá para o capítulo 2, na página 11, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a dinâmica e a distribuição da população brasileira no território. Bom, a gente já sabe, a gente já viu nas aulas de história que desde o período neolítico, paleolítico, né, desde o período paleolítico, os seres humanos, eles migram em busca de quê? De melhores condições de vida. Na época em que o ser humano era nômade, ele não ficava no mesmo lugar, ele se mudava porque ele tinha necessidade de procurar alimento. Como ele não dominava a arte da agricultura e também não domesticava animais, o que ele fazia? Ao acabar a comida, ele migrava para lugares procurando melhores condições de vida. Ok, essa é uma migração interna que acontecia ali pelo estado de mudança daquela situação, daquela região, daquela realidade. Mas depois que o ser humano começou a administrar a agricultura, a domesticação de animais e o domínio do fogo, tudo mudou, né? Mas ainda temos tipos de migração a serem estudados. Por exemplo, temos a emigração e a imigração. Nessa imagem aqui fica muito claro qual é a definição de cada termo. Emigração é quando as pessoas saem da sua terra de origem, da sua terra natal. E imigração é quando os estrangeiros chegam numa terra estrangeira. Ok. Então a gente vai ter que ter bem essa ideia na nossa mente. Emigração é quando as pessoas saem da sua terra natal. E imigração é quando elas chegam numa terra estrangeira. Certo? Não é muito difícil. Ok. Vamos seguir aqui então. Fluxos migratórios no Brasil. A gente falou muito dessa cena aqui, né? Vocês ficaram bem espantados com a questão do pau de arara, que até hoje aqui na nossa região ainda é usada, mas essa técnica de viagem, né? Vamos colocar assim, essa dinâmica de viagem é usada hoje não mais para fluxos externos, mas sim para fluxo interno, que traz as pessoas do campo aqui para a cidade para fazerem, né? Resolver os seus problemas, visitarem um médico, coisas assim. Então, entre a década de 50 e 80, aconteceram muitos fluxos migratórios no Brasil, certo? E os que a gente vai destacar aqui, nesse resumo de aula, se resume a trajetória que o nordestino fez em direção à região sudeste e à região centro-oeste. Por que isso? A partir ali da década de 1950, houve uma promoção muito grande da construção da cidade de Brasília pelo presidente Juscelino Kubitschek, certo? Juscelino Kubitschek, ele quis promover essa expansão, esse marco na história brasileira. E os nordestinos, eles eram muito incentivados a irem para a região central do Brasil para desenvolverem esse trabalho. E com isso, era
uma oportunidade de emprego onde eles podiam trazer melhores condições de vida para a sua família, que em grande maioria ficavam no Nordeste, ficavam aqui, né? As mães, os filhos ficavam aqui enquanto os maridos iam, né, para a região central do Brasil em busca de trabalho. E era uma viagem muito longa que era feita com esse caminhão aí que é chamado de pau de arara, com essa lotação que você está vendo aí. Era uma coisa absurda, mas milhares e milhares e milhares e milhares de brasileiros migraram da região Nordeste para a região Sudeste e Centro-Oeste, ali entre as décadas de 50 até as décadas ali de 80, certo? Essas pessoas que iam para a região Centro-Oeste em busca de melhores condições de vida e que empregaram mão de obra na construção da cidade de Brasília, eram chamados de candangos. Isso mesmo, candangos. E você vai ver aqui na página 13, certo? Quem eram os candangos? Eram os migrantes, as pessoas que estão se locomovendo numa região para outra dentro do mesmo país. A gente pode dizer que é uma migração, tá bom? E esse aqui é um dos monumentos que foram erguidos em homenagem aí aos candangos. Esse monumento é chamado de Os Candangos ou Os Dois Guerreiros, né? Foi construído em 1959 em homenagem aos operários que vieram, né, de todo o país, mas principalmente os nordestinos, para a construção da cidade de Brasília, né? Então, você pode perceber que ficou marcado, né, na realidade brasileira e também na história do Brasil esse tipo de migração, de movimento populacional, certo? Até homenagem eles receberam. Então, a seca foi o principal fator que trouxe para a região central do país essa perspectiva, né? As pessoas que saíam da região Nordeste saíam por conta da seca demasiada, da fome, da necessidade extrema, de vários problemas que aconteciam aqui naquela época, e levou essas pessoas à busca de melhores condições de vida, só que em outro estado brasileiro, em outra região, em outra atmosfera. Então, ao longo de muitas décadas, esse movimento foi impulsionado devido a essa seca que atingiu o sertanejo, que atingiu o sertão brasileiro. Mas a gente também tem outros tipos de migração para pontuarmos, né? A gente tem a migração pendular, que é um movimento que a gente faz diário, né? O deslocamento das pessoas quando elas vão ao trabalho e no final do dia voltam para suas casas, ou nós mesmos que vamos para a escola e voltamos depois para nossa casa. Ou então a gente também tem a migração de retorno, que é quando os migrantes voltam para a sua cidade natal. Aqui está então uma imagem do trem ou do metrô, acho que é do trem, né? Em Porto Alegre, certo? Era a minha realidade quando eu morava em São Paulo também. A minha migração era diária, eu ia todos os dias para o trabalho de trem e voltava todos os dias para casa de trem, né? Então era uma migração muito longa, né, que a gente fazia. As viagens de casa até o trabalho costumavam demorar cerca de 2 horas, né? Então 2 horas para ir, às vezes 3 horas para voltar, porque era o horário de pico, todo mundo voltava nesse horário. Enfim, outra coisa que a gente também precisa observar, e para a gente terminar o nosso resumão de hoje, é justamente observar aqui o gráfico, né, esse mapa que a gente tem aqui. Perceba que as áreas que são mais escuras aqui nesse mapa são as áreas que vão determinar ali o maior número de pessoas ali habitando essas regiões. Por que isso acontece? Por que as regiões que são mais habitadas aqui no Brasil são as regiões que ficam aqui, ó, costeiras, nos litorais brasileiros? Porque tudo foi uma consequência da colonização portuguesa. Quando Portugal veio ao Brasil, decidiu colonizar e povoar principalmente as áreas que eram mais próximas ao mar. Por quê? Porque facilitava, vamos dizer assim, o despache das mercadorias que eram retiradas daqui do Brasil, principalmente a madeira chamada pau-brasil, que ela era muito pesada e muito resistente. Então, a região da Mata Atlântica, que é a mata que cobre ou cobria, né, essa região costeira do Brasil, ela foi toda desmatada primeiramente com a ideia de enviar essa madeira de pau-brasil para Lisboa,
que era a sede do governo da colônia brasileira. O Brasil era uma colônia de Portugal. Então eles fizeram o quê? Eles povoaram as regiões mais próximas do mar, porque o mar era o único caminho que eles tinham para levar, né, esse tipo de mercadoria para Portugal. Então essas regiões aqui costeiras foram povoadas por conta disso. E só depois é que a parte do interior brasileiro foi explorado, né, através das ações aí dos bandeirantes. Mas até lá, essa região aqui, a costeira, foi a mais explorada. Então as capitais brasileiras, elas foram fundadas nessas regiões que foram primariamente exploradas. Então por isso que toda essa parte aqui, ó, essa parte fica mais próxima aí da região litoral do Brasil, tem a maior concentração de pessoas por conta disso, por conta dessa sombra da colonização portuguesa aqui no Brasil. E as capitais, sem dúvida nenhuma, são as regiões que possuem aí o maior número de pessoas. E a maioria, não todas, mas a maioria das capitais brasileiras estão na praia, estão nas áreas costeiras, ok? Então, as áreas identificadas aí pelas cores escuras são as regiões mais povoadas, ou seja, que a densidade demográfica é acima de 100 pessoas por quilômetro quadrado. E aí você vê que realmente, sem dúvida, as grandes capitais aqui têm esse acúmulo de pessoas, ok? Então a gente fica por aqui com esse resumão. Nós vamos falar um pouco mais sobre esses assuntos na nossa aula de geografia e vamos também conversar a respeito ali de quê? Sim, dos trabalhos avaliativos. Pois é, eu vou explicar para vocês bem direitinho como vamos fazer esses trabalhos, tudo bem? Então eu vejo vocês aí na nossa aulinha. Daqui a pouquinho eu mando para vocês o link da sala de aula virtual. Me aguardem, tá bom? Até daqui a pouquinho. Toma aquele cafezinho gostoso. Se prepara porque a aula hoje vai ser bem legal, tá bom? Beijo para você, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.